E agora, uma autora espiritualista. O livre-arbítrio é sagrado. Sim. Você está concorrendo com o Paulo Coelho? Não, tu sabe o que acontece? Às vezes as pessoas ficam um pouco chocadas, porque como que você está escrevendo de sexo e agora você está escrevendo de Deus? Como que funciona? Mas é que não necessariamente você vai ser somente uma coisa na vida. Não significa que eu me voltado para o lado do sexo, eu não tenho uma filosofia espiritual por trás disso e que não ache que isso, de repente, era importante para a minha vida. De repente, não é importante para a vida de outras pessoas, mas para a minha foi. Então, eu passei as minhas experiências para esse livro. E o livre-arbítrio é sagrado porque eu cheguei à conclusão de que Deus não se mete em porra nenhuma. Essa é a verdade. Você faz mais sucesso como ex-prostituta, como mulher de marketing, como defensora de esposas traídas ou como esotérica? Mais sucesso como libertadora dos pensamentos femininos. Eu acho que é isso. Acho que a mulherada curte quando eu digo, ei, acorda, que eu chacoalho ele e digo assim, cadê tua autoestima? Pera aí só um pouquinho, esse casamento não tá legal para você? Então vamos mudar? Porque às vezes ela precisa disso. Você pousou nua em frente ao Palácio do Governo do Peru. O que a guarda presidencial achou disso? No momento ali da confusão, o cara tava, bota a roupa, tira a roupa, bota a roupa, e eu tirava a roupa. E aí os jornalistas começaram, mas isso é um protesto genuíno, por que você não deixa ela ir? Aí ele olhou para ela e disse assim, por mim eu deixava ela aqui, eu não posso. Quem andou pirateando os seus livros no Peru? Então, lá tem um mercado de pirataria muito livre. E o livro pirata é comercializado dentro da livraria. Então, por exemplo, assim, o meu livro, dentro da livraria, saindo do editor e indo para a livraria, custava 30 soles. Se você aceitasse o pirateado, custava 10 soles. E aqui no Brasil? Então, aqui no Brasil teve somente um site que era por download. Eu nunca sei falar, download, nunca sei. E aí o que acontece? Quando deu todo o bafão lá do Peru, ele tirou. Além do Peru, onde mais você é famosa no exterior? Então, eu tive livros publicados em Portugal, na Itália, no México foi o Ele Traiu o Problema Dele, o 100 Segredos de uma Garota de Programa, que fez bastante sucesso, o Diário de Marise, agora eles compraram os direitos autorais dos Psicopatas do Coração, e eu recebi uma proposta também para inglês, para o Diário de Marise, para os Estados Unidos, a Inglaterra e a Austrália. Vanessa de Oliveira, dona de um sex shop, o que vende mais na sua loja? Então, na verdade, eu não tenho sex shop, mas eu trabalho junto com os sex shops, né? Ele não chega a ser meu. Então, eu ofereço para os donos dos sex shops uma explicação divertida, didática, de como a dona de casa vai usar os produtos. Então, o que eu faço? Eu pego, olha, isso daqui é um gel adstringente, senhora. O que você vai fazer? Você não vai contar para o seu esposo que você vai usar isso. Porque esse gel adstringente, ele fecha o canal da vagina e ele vai pensar que você é virgem. Só que se ele souber que você está usando um produto, ele vai perder um pouco da graça da brincadeira. Então, você vai lá, passa escondido dele, funciona como um gel lubrificante e depois você me conta o que ele achou. Argel Carneiro, de Ubá, Minas, quer saber dos atendimentos mais bizarros que você prestou como prostituta. Nossa, eu tive vários bizarros mesmo. Nossa! Por exemplo, uma vez o cara pediu para mim bater nele. Só que, pensa, eu agora até ganhei um pouquinho de peso, mas há 10 anos atrás eu era muito magrinha. E eu tinha que bater nele por 2 horas. Então, eu algemei ele, inclusive foi a única vez na vida que eu fui roubada por um cliente, foi por ele. Ele me roubou as minhas algemas, porque eu tinha ganhado aquelas algemas de presente de um policial. Tipo, naquela época ter uma algema original era tudo, né? A do sex shop você se liberta, original não. Surrei ele, tinha que cuspir nele, estava cansada, 2 horas batendo. Ele era um político, era a comemoração do aniversário dele. E aí, quando eu cansei, agora chega, eu vou para casa, não aguentava mais. Chamei uma amiga minha para ajudar a dar surra nele. Cheguei em casa, achei que ia dormir e ele, não, te dou mais tanto, volta aqui e me bate de novo.
Aí chamei uma outra amiga minha que era mais forte, eu falei, vamos, amiga, porque eu não aguento mais cuspir nele. Bati no político. Sem falar na Fórmula 1, que está no Brasil uma vez por ano, vem aí a Copa do Mundo de Futebol e 2 anos depois os Jogos Olímpicos. Aqui, para responder a pergunta, e daí? Nós temos uma professora de inglês, Lilian Papandreou. Lilian, o que esses acontecimentos mexem com a sua vida? Bom, eu sou professora de inglês de prostitutas. E durante muito tempo eu dou aula para garotas e elas, quando chega a Fórmula 1, eu ganho até dobrada essas aulas, né, para que elas possam conversar com estrangeiros, para que elas possam arrumar vários clientes, principalmente na época de Fórmula 1. Então eu imagino o quanto na Copa, né? Elas gostam de ser putas? Gostam e sempre disseram para mim, teacher, como é que eu vou sair dessa vida se como prostituta eu ganho 15 mil reais por mês? Onde eu vou ganhar esse valor, esse salário trabalhando no escritório? Como é que você, sem ser uma delas, se tornou uma referência para elas? Eu comecei, né, a dar aula para elas porque eu morava num prédio e uma delas morava lá, eu não sabia. E ela me perguntou o que eu fazia. E eu falei, não, eu dou aula de inglês. Ela, você pode dar aula de inglês para mim? Eu falei, posso. E comecei a dar aula para ela de inglês, né? E eu achava estranho, porque algumas vezes eu ligava e ela falou assim, eu estou atendendo um cliente, você pode me ligar mais tarde? Pode vir mais tarde? Eu falei, claro. E eu comecei a achar estranho, achei que era esteticista, alguma coisa assim. E um dia eu perguntei, ela me falou, Titi, eu posso te contar como eu ganho a vida? Eu falei, pode. Eu sou garota de programa. Aí ela falou, você tem algum problema? Eu falei, não, nenhum problema. Aí ela falou, então tá ótimo, vou te arrumar várias meninas, já que você não tem preconceito nenhum. E te pagam bem? Pagam muito bem. O que elas precisam saber de inglês, além do óbvio? Elas sempre fizeram a aula, que eu sempre perguntei, o que você quer saber? Então, como que eu falo preservativo, com várias outras coisas mais, assim, como que eu falo as partes do corpo humano, como que eu elogio um homem. Elas fazem a lição de casa em casa ou no trabalho? Fazem em casa. Algumas vezes, algumas delas me ligaram, 1h da manhã, 10. Teacher, eu não estou conseguindo entender esse estrangeiro, você pode atender para mim? Eu, tudo bem, pode passar. E aí, algumas vezes, elas falavam, eu acerto com você um valor a mais na próxima aula. E eu falava, às vezes, com o estrangeiro, quanto era, o que ela queria, ela me falava e eu respondia. Lilian Papandreou. Sim. Conte um caso bem sensacional para nós. Uma garota, uma vez, ela sempre que eu chegava, eu guardava 30 minutos para ouvir as histórias. E um dia, uma delas me contou que... Ela falou assim, teacher, eu comi bastante hoje, não estou podendo ir no banheiro. Eu falei, por que você não está podendo ir no banheiro? Ela... Porque um cliente me ligou e disse que a mulher dele nunca ele teria coragem de perguntar isso para a mulher dele, que por isso que ele ia pagar para uma garota de programa fazer. Que o sonho dele era ver uma mulher defecar em cima dele. E ele pagou 2 mil reais para ela apenas para isso. Ela falou, ele disse para mim que não queria nada comigo, somente isso. É suficiente. Eu vou te dizer a maior delícia que eu experimentei, que eu amei.